Hoje, como eu disse, nós celebramos a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo. Portanto, celebramos o dia do Papa. É o dia especial de oração pelo sucessor de São Pedro Apóstolo, o bispo de Roma, que hoje é Francisco. O Papa Francisco preside toda a cristandade, preside toda a igreja, e é o vigário de Cristo na terra, como nós dizemos, por ser aquele que ocupa na terra o lugar que São Pedro ocupava quando ele morreu. Portanto, ele é o sucessor de São Pedro como bispo de Roma. E São Pedro, como acabamos de ouvir no Evangelho, recebeu de Jesus, por causa da sua fé certeira e sólida, recebeu de Jesus o poder das chaves, as chaves do reino dos céus. E Jesus deu à igreja por meio de Pedro. Portanto, Pedro representa toda a igreja. Apenas Pedro representa a igreja inteira, pessoalmente. É claro que esse poder não é dado só à pessoa de Pedro. E, portanto, não é a pessoa do Jorge Bergoglio que nós veneramos, porque ele é pecador, como nós. Se nós o chamamos de Santo Padre, se nós o chamamos de Papa, não é porque a pessoa Jorge Bergoglio, ou Joseph Ratzinger, ou Karol Wojtyła, e sei lá quem mais que ocupe aquele lugar, seja digno de ser venerado. A não ser, claro, aqueles que foram canonizados, como Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, etc. Mas o importante é a função que eles desempenham na igreja. Quando nós veneramos o Papa, quando nós fechamos com o Papa, nós não estamos falando de um homem pecador como nós. Estamos falando da missão que Deus deu à igreja, personificada num homem concreto, que ocupa em cada tempo o lugar de São Pedro como bispo da igreja de Roma. Por isso, Roma é a sede do catolicismo, do cristianismo católico, porque lá estão sepultados esses dois apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro está sepultado na colina do Vaticano e Paulo foi sepultado fora dos muros de Roma. Por isso, a cidade de Roma, desde aquele início da igreja, no século I ainda, se tornou o centro da cristandade. Meus irmãos, nós ouvimos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Veja que já o primeiro Papa, São Pedro, era o objeto da oração da igreja, da intercessão da igreja. Nós temos um compromisso de rezar pelo Santo Padre, o Papa. Por isso, todas as missas, nós lembramos o Papa na oração eucarística, inclusive mencionando o nome dele. E devemos, então, como católicos, interceder para que Deus dê ao Papa as graças necessárias para dar testemunho perfeito de Cristo, porque está profetizado que o Papa sempre será perseguido. São Pedro foi perseguido, todos os papas foram perseguidos, mesmo aqueles papas que viveram em épocas difíceis da história da igreja, da qual nós até nos envergonhamos, papas que viveram no luxo, na promiscuidade, na luta pelo poder, mesmo ali, porque, como eu disse, não é a pessoa do fulano de tal que nós veneramos, mas a função que ele desempenha. Mesmo os papas mais pecadores estavam ali contando com o auxílio do Espírito Santo. É o mistério insondável da misericórdia de Deus, que não abandona a sua igreja. Então, nós podemos até pessoalmente não ter alguma simpatia por tal homem que ocupa a função de Papa, mas se nós quisermos ser católicos de verdade, nós temos que estar junto com o Papa. Jamais agredir o Papa, criticar o Papa, romper a união com o Papa. Porque o Papa, como vigário de Cristo na terra, é o elo que faz a unidade da igreja se tornar visível. Então, para saber se alguém é cristão católico 100%, veja se ele está a favor do Papa
lendo os documentos do Papa, defendendo os discursos do Papa. Tem muita gente que se fantasia de católico, piedosíssimo, e usa véu, e usa correntinha não sei aonde, e fica falando mal do Papa. Esses não são católicos de verdade. Eles já estão com um pezinho fora da igreja, com um pezinho na heresia, e se achando mais católicos que o Papa. Pode ser filósofo, pode ser político, quem quer que seja. Se estiver se colocando acima do Papa, não está mais na fé católica, apostólica, romana. A fé que Jesus deixou aqui na terra sob a administração do Santo Padre, o Papa. Nós cantamos no Salmo 33, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ele diz, o Senhor o libertou de toda angústia. Veja que interessante, São Pedro e São Paulo aparecem nas leituras de hoje dizendo que foram libertos por Deus. São Pedro estava preso e foi liberto da prisão. São Paulo, falando na segunda carta a Timóteo, no chamado Testamento de Paulo, diz, eu já estou preparado para ser derramado em sacrifício, já se aproxima o momento da minha partida. Paulo estava preso em Roma nessa ocasião. Ele diz então, completei a corrida, está na hora de eu dar minha vida por Jesus. E ele diz, eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal, Ele me salvará para o seu reino celeste. Tanto Pedro quanto Paulo falam de libertação experimentada da parte de Deus. Deus liberta Pedro, Deus liberta Paulo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Mas curiosamente, nós proclamamos isso no dia em que comemoramos a morte desses dois. São Pedro foi crucificado e pediu para sê-lo de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como seu Salvador. São Paulo morreu pela espada, teve a cabeça decepada. Como então podemos dizer, de todos os temores me livrou o Senhor Deus? Como assim fui libertado da boca do leão, se os dois foram assassinados terrivelmente, foram presos, foram torturados? Como podemos dizer que eles foram libertos da boca do leão? Então São Pedro e São Paulo, com sua morte, nos ensinam uma verdade de fé que serve para nós. Quando nós pedimos a Deus que Ele nos proteja, nós temos que entender que a nossa vida pertence a Deus. Deus protegeu São Pedro e protegeu São Paulo para que eles cumprissem a sua missão até o fim. Quando eles completaram a missão, então Deus retirou a mão protetora de sobre eles e eles foram assassinados. É um mistério que para nós soa meio estranho, porque nós achamos que Deus tem a obrigação de nos proteger de todos os acidentes, de todas as doenças, que 57 mil pessoas podem morrer de Covid-19, mas eu não posso, porque eu estou orando, Deus está me protegendo. E tantas mil pessoas morrem de acidente, mas Deus me deu o livramento, eu tenho que ser protegido. Nós temos uma impressão errada, uma ilusão, de que a nossa vida tem que ser protegida aqui na terra, e não é isso o que os apóstolos estão nos ensinando. Eles mostram que enquanto foram úteis ao Evangelho, Deus os protegeu sua vida corporal. Depois que cumpriram sua missão, eles disseram com liberdade, estou pronto para partir. Assim também devemos ser nós. Senhor, a única coisa que eu peço é que eu tenha a graça de cumprir a minha missão aqui no mundo, de realizar bem a minha profissão, a minha missão de pai, de mãe, de sacerdote, de religiosa. A partir do momento que eu cumpri a minha missão, eu estou pronto para partir. Paulo e Pedro atestam com seu próprio sangue que a vida verdadeira é a vida em Deus. Portanto, eles nos ensinam a ser desapegados da nossa vida aqui na terra. Veja, de todos os temores, de toda a angústia me livrou o Senhor Deus, diz o Salmo. Ele não diz aqui de todos os problemas, de todos os acidentes, de todas as doenças. Não. Um outro salmo diz que o homem que teme o Senhor não temerá receber notícias más. Veja, não diz assim, o homem que teme o Senhor nunca receberá notícias más. Não.
Ele não temerá. Podem vir as notícias más, mas eu não temo, porque eu confio que a resposta final da minha vida vem de Deus e não do mal. Nós precisamos nos converter a nossa mentalidade para esse testemunho, irmãos, que Pedro e Paulo hoje nos dão. Os dois foram assassinados pelo terrível imperador romano Nero César, nos anos 60, entre 64 a 67 depois de Cristo, deram perfeito testemunho de Cristo e foram até o fim nessa fé inabalável e sólida que São Pedro testemunhou no Evangelho aqui em Cesareia de Filipe, esse momento que é decisivo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Jesus faz uma pesquisa de opinião, pergunta aos apóstolos reunidos: quem sou eu para vocês? Houve um silêncio entre os 12 apóstolos e Simão foi que respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao dizer isso, Jesus diz: pois bem, Simão, porque disseste corretamente, tu és Pedro, porque sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então Jesus deu a Simão o apelido de Pedro, por causa desta fé. Ele foi o primeiro a entender quem era Jesus, o primeiro a professar a verdadeira fé. Jesus é o Messias. Irmãos e irmãs, nós dizemos no catecismo que as 4 notas da igreja, isto é, as 4 características da igreja fundada por Jesus são: una, santa, católica e apostólica. Una não é uma igreja que se divide, tem uma unidade. E quem é o responsável por essa unidade? A figura do Papa. É ele que mantém vários setores da igreja, várias opiniões diferentes, todos congregados numa só fé. Ela é católica. E aí entra São Paulo. A missão de São Paulo é testemunhar a catolicidade da igreja. Catolicidade significa a universalidade da igreja. Igreja católica significa igreja universal, não a universal fake, criada anteontem. A igreja universal é a igreja que Jesus fundou, a igreja católica. Quer dizer, a igreja que está presente em todos os países do globo. É a igreja que está aberta para todos os povos, todas as raças, todas as línguas. E São Paulo é aquele que encarna essa igreja católica, porque São Paulo rompeu com aquela tendência que havia nos primeiros apóstolos de manter o evangelho confinado dentro do judaísmo, como uma seita do judaísmo. São Paulo disse: não, vamos pregar aos pagãos, vamos pregar a todos os povos. A igreja é una, e essa unidade está representada em São Pedro. A igreja é católica e esta catolicidade se representa em São Paulo. Irmãos, que estes 2 santos, 2 mártires, 2 apóstolos, nos ajudem a permanecer firmes nessa fé inabalável que hoje nós celebramos. A fé que leva até as últimas consequências o testemunho de Pedro e de Paulo.